Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos da casa e a paz do Senhor para os irmãos nessa noite do YouTube. Que Deus abençoe aqueles que entrar lá no nosso link no YouTube, que os irmãos que entrar lá, que não se inscreveu, inscreve no meu canal para me ajudar a crescer na rede social. Inscreve lá no nosso canal, deixa like lá, porque no YouTube trabalha assim, é com inscrição, com like, ajuda nós, nossas pregações para incentivo na rede social. Deus venha abençoar esses irmãos que faz parte do YouTube. Em nome de Jesus, um abraço para minha irmã, que assiste toda quarta-feira lá em Minas, depois do culto. Que Deus te abençoe, pastora Helena. Um beijo, um abraço para todo mundo que está se inscrevendo. Que Deus vai continuar nos ajudando aqui na terra. Nessa noite, nós vamos continuar na campanha. Nós estamos na campanha de Jeová Jireh. De 1 ano, Jeová Jireh, e o segundo propósito de José. Nós já estamos no 5º ano de José. E eu vou deixar a palavra de Deus. Abram a Bíblia, aqueles que for acompanhar conosco, no livro de Gênesis 39. Nós estamos no livro de Gênesis 39. Louvado seja Deus. Enquanto isso, eu vou louvar aqui o Senhor. Que Deus venha abençoar a sua palavra nessa noite, que já é abençoada. No seu terminação, ele tudo cumprirá. Bate os céus e cai na terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. A todo instante, pra que minha fé louvar, dizendo você já pensou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler o meu projeto, comecei a analisar, distante da minha realidade, preciso arriscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus pra dar, dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: eu não te trouxe aqui para morrer, será que você deixa seu? Eu penso mais alto que você, o meu caminho é maior que o seu, então levante a cabeça e volta a projetar, não risque nada do
fiel é Deus. Oh, aleluia, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas ele chega, como na hora errada, ele não mente, não se arrepende, pois ele espera por sua palavra, já prepare o coração, pra ver Deus começar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Tanto o céu se fosse a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele. Nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Face o céu e face a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele. Nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Aleluia, Deus de José, Deus de José. Esse é o Deus de José. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Deus, meu Pai, pelos louvores, por cada alma que encontra aqui dentro, cada alma que vai entrar por este link, que essa palavra venha nos fortalecer, Senhor. Meu Deus poderoso, que não seja agora a mulher pregando, Senhor, do meu egoísmo, do meu eu, das minhas histórias, mas será o Senhor aqui, Pai, que o Senhor desça aqui no altar. Eu te convido, Jesus, para descer na igreja. Toma o microfone da igreja nesta noite. Vem, Senhor Jesus Cristo, vem tomar os microfones. Toma minha voz, minha alma, e tenha misericórdia de nós, Pai. Abra nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Venha falar com o nosso coração nessa noite. Venha falar com o nosso intelecto nessa noite, com o nosso entendimento. Senhor, meu Deus, que através da palavra nos liberta, pois a sua palavra é a libertação. Através da sua palavra nos cure, pois o Senhor é a cura. Através da sua palavra nos renove, pois a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Fale aqui nesta noite, Pai. Toma minha vida, minha voz e alcance, Pai, os quatro cantos da terra, Senhor. Essa pregação, meu Deus, vai ficar gravada no YouTube, Pai. Alcance vidas aonde ela entrar, que vida venha receber o Deus de José, meu Pai. Fale nesta noite que não seja o eu da minha carne, o meu eu, Senhor, mas seja o Senhor falando aqui no altar, meu Pai. Coloca os anjos na calçada e na porta da tua igreja, para que nada tire a comunhão do Espírito de Deus conosco. Meu Deus, que haja a tua comunhão, pois tu és o pão que alimenta nossas almas. Tu és a água que lava a nossa alma, Tu és a água que mata a nossa sede. Fala nesse quinto elo, opera sinais, milagres, prodígios e maravilha da parte do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória ao Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos no livro de Gênesis, capítulo 39. José na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Glória a Deus, Senhor. Nós falamos quarta-feira, na pregação passada, que José, mesmo tendo sofrido por tantas perseguições, pela inveja dos seus irmãos, pelo ciúme dos seus irmãos, mas aonde José ia, o Senhor estava com José. Onde José entrava a prosperidade, porque José era neto de Abraão. Tinha a bênção de Jeová Jireh, que é o Deus da providência, o Deus dono do ouro e da prata, o Deus das maravilhas. Então, Abraão, através dele, ele alcança Jacó, e ele alcança Isaac, Jacó, e Jacó, José, e até hoje nós vemos que é difícil um judeu ser pobre. Eles têm a bênção de Abraão, a bênção do Deus provedor. Então vale a pena nós viver da fé, vale a pena nós pagar um preço na presença de Deus, porque a nossa aliança não morre. A aliança daqueles que é de Deus vai passando de neto para bisneto e não morre até a quarta geração. Deus, ele lembra daquele que viveu pela fé. Então José, mesmo no sofrimento, mesmo sendo escravo, mesmo sendo levado para o Egito, a aliança de Deus estava com José. Como foi cantado nessa noite, que Deus começou a obra em Abraão, e Deus não terminou em José, e não terminou no judeu. Assim também é na nossa vida. Se nós for fiel e lutar pela fé, os nossos netos, bisnetos, parentes vai desfrutar daquilo que Deus deu para nós, porque a aliança de Deus, ela permanece com a geração. E Deus disse para Abraão: a sua semente será como estrela dos céus e areia do mar. Então Deus continuou honrando a José, porque tinha nele uma aliança com o avô. E o Senhor estava com José. O 3, que foi homem próspero, estava na casa de seu senhor. Então, um senhor egípcio vai ali, aquele eunuco vem de José para aquele senhor. E aquele senhor começou a observar que José, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a mão de José. Assim também é na nossa vida. As pessoas, elas observam a nossa vida. Elas observam um patrão, uma patroa, o pastor, um vizinho, um amigo, uma amiga. Ele observa que a gente tem essa graça de Deus na nossa vida. Mesmo José sendo escravo, mas ali faltou os irmãos dele, faltou o pai, mas não faltou a fidelidade ao Senhor. E a fidelidade de José fazia com que todos que olhassem para ele achavam graça nele. É a graça de Deus que faz a gente crescer.
A graça de Deus fazia José prosperar. E hoje os cristãos de hoje precisam da graça de Deus. Aonde nós entrar, nós temos que pedir ao Senhor que a tua graça entre na minha frente. Para que as pessoas da terra vejam, Senhor. Porque se elas verem, Deus vai trabalhar nas pessoas para nos ajudar. Nós só crescemos na terra através de pessoas. São os anjos da terra que vai nos promover na terra. José vai passando pelas etapas do seu sofrimento. E agora José já está na casa do seu Senhor. O sofrimento, a dor, não foi um muro e um impedimento para que este homem prosperasse. Porque ele tinha fé em Deus. Ele cria em Deus. Ele sabia que ele entregou o seu sonho. E ali ele tinha essa formosura de Deus na vida dele. E José achou graça em seus olhos. E serviu. E então ele pôs-o por mordomo de sua casa. E entregou na sua mão tudo o que tinha. Então quando ele olhava nos olhos de José, ele não via dentro de José mágoa. Ele não via ali a dor de ser vendido pelos irmãos. Ele não via ali uma história de derrota. Ele via a graça de Jesus, oh glória. Eu não vi ali de José aquela raiva de estar passando por aquela dor, aquela situação. E hoje qualquer cristão e qualquer cristã para ser próspero e abençoar, irmãos, nós temos que ter essa força em nós. De quando nós olhar nos olhos dos irmãos, nós vemos Deus dentro do olho dos irmãos. Independente de qual foi a história que cada um enfrentou. Independente das decepções. Porque quando a pessoa olha nos nossos olhos e vê Deus em nós e que nós é humilde, aí é claro que Ele vai abrir a casa dele. É claro que Ele vai dizer, tudo que é meu também vai ser seu. Pois José representava Jesus nessa história. Jesus disse, se o Senhor passou pelas lutas e pelas dores, o servo também passarão. E Jesus disse, eu não vos chamarei de servo, mas de amigo. Então todo homem e mulher hoje que está no Evangelho, quando ele tem a amizade com Deus, quando ele tem essa postura com Deus, aonde ela entrar, pode ser na casa de um macumbeiro, pode ser o lugar que for, ele vai transmitir graça, porque ele tem em primeiro lugar uma amizade com Jesus. José não era representante do servo ali, mas José era amigo de Deus. Como Abraão foi chamado ali. E aquele homem vendo graça nele, ele coloca a casa nas mãos de José. E assim será na nossa vida. Nós aqui na terra, nós passamos pelos testes. Como que nós vai querer subir na vida se nós não transmitir graça no lugar que nós vamos? Então nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus dá para nós. Pode ser numa casa que a gente trabalha de faxina, uma criança que a gente cuida, na igreja, aonde nós for. Nós estamos aqui na terra para servir. José serviu. José servia. E José, irmão, já esqueceu. Ele não ficava mais contando para ninguém sua velha história. Ele não ficou preso. Olha, eu sou um escravo. José não ficou mais preso. Meus irmãos me jogou na cisterna. Fui traído. Deixei uma vida de um filho amado. Esqueceu. Ele colocou tudo para fora dele, aquela dor.
quando olhava para José, via Deus nos olhos de José. O eu do passado saiu. O eu do presente agora era só foco. Só pensava em servir. E o futuro ele entregou na mão de Deus. E assim tem que ser na vida dos cristãos. Nós devemos deixar de lado o que aconteceu com a nossa vida de ruim. O nosso presente é focar naquilo que Deus está nos dando. E o nosso futuro está nas mãos de Deus. A Bíblia vai nos ensinar com as histórias dos homens e das mulheres que alcançou graça. E agora esse homem vê que José tem a graça de Deus, então ele confia os seus bens. O mordomo é aquele que é o gerente da fazenda. O Senhor é o dono da fazenda. Nesse caso, José mandava em tudo na casa e o dono da casa podia fazer o que ele tinha de fazer, porque havia um homem de confiança. E foi para isso que Deus também tem chamado nós na terra. Para ser uma pessoa de confiança. Para ser uma pessoa de autoestima, de olhar no olho do patrão e o patrão poder dizer: esse daí eu posso confiar. Essa eu posso confiar. Essa eu posso entregar a chave da minha casa, viajar. Essa eu posso entregar a minha empresa na mão. Essa eu posso entregar o meu ministério na mão. É assim que nós estamos aqui na terra. É para isso que nós estamos aqui na terra. Para servir. Como Jesus disse lá em João 13. Se eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E bem-aventurado aquele que o fizer. E aquele que o fizerdes terá parte em mim. E o que não fizerdes não terá parte em mim. E aí Pedro vem e fala: então pode me lavar a cabeça com os pés, corpo, porque Pedro tinha sede de Deus. Mas ele disse: não só os pés. Só os pés já está bom. O resto está limpo pela palavra. Era isso que José tinha, irmão. José não ficou mimado. Era filho de Jacó amado. José não pôs o escudo dele naquilo: meu pai tem tudo, meu pai me trata bem. José esqueceu. José agora largou a história e focou na missão dele. Agora o foco dele é mudar, é Deus ter misericórdia dele para mudar a história e alcançar o sonho que ele tinha. E aconteceu que desde que puseram o mordomo sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. A casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, na casa e no campo. A bênção de Deuteronômio 28. A Bíblia diz que bendito é aquele que ouve, aquele que obedece. Ele será bendito no campo e na cidade. E virá sobre ele as 14 bênçãos de Deuteronômio. José tinha isso. Glória a Deus. Nós cristãos nessa noite venha lutar para onde nós passar venha ter o bom fruto. Que onde nós entrar, tudo venha mudar. Que onde Deus nos colocar, seja para a prosperidade do dono da empresa, do ministério, para a prosperidade, aonde nós entrar, porque quem tem a bênção da palavra, ele tem essa bênção. Onde ele entra, José era firmado na palavra. É por isso que Deus permitiu todo aquele sofrimento e aquela dor. Porque Deus sabia em quem que ele estava tocando. Ele sabia que José não negociaria os princípios que ele recebeu de Isaac, de Jacó, de Abraão. Ele sabia que José não ia trocar essa palavra
pela traição dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. E nós também, que é cristão, nós temos uma alma. E a maior felicidade do crente, a maior riqueza está na alma. O crente tem que ser feliz pela salvação dele. Porque o resto das coisas, irmão, Deus vai pondo no lugar com o tempo. Com o tempo, todas as coisas se encaixam na nossa vida. Mas dentro da nossa alma, essa alma que está em nós, ela deve ser depositada a palavra. Nós não pode deixar que as lutas, que as provas, tirem a nossa alegria. O salmista no Salmo 51, ele pede para Deus: cria, aleluia, em mim, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires o Espírito Santo de dentro de mim. E era assim que era o sentimento de José. José foi atingido do lado de fora. Mas dentro de José, Satanás não ousou com a alma de José. E assim tem que ser até a vinda de Jesus. Ele pode tocar na casa, na família, no casamento, na riqueza, na fazenda, nas amizades, na saúde. Mas a alma é do Senhor. Ela tem a proteção. Ela tem a palavra. Era assim que foi a graça sobre José. E Deus não muda, Ele vai continuar até o fim, trabalhando na alma de todos aqueles que é dele. E a Bíblia vai dizer no versículo 6: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de porte e de aparência, então existia um sofrimento mais grande do que esse de Jó e de José? Não existiu. O homem deu tudo nas mãos de José, até o pão dele comer, só sabia do pão ali que ele ia comer. O resto das coisas, quem sabia onde estava, onde era depositado, era José. José era para ser um desgraçado, irmão. José não focou na dor. José focou na alma dele. Dentro dele havia uma missão. Ele não focou na maldade da sua família. E é isso que a noiva, hoje José não está na terra. Hoje Deus conta com a noiva de Cristo. E no Salmo 45 vai dizer: esquece do teu povo e da tua casa, e o rei afeiçoará de ti. A gente tem que liberar as dores. Libera. Senhor, essa dor está nas tuas mãos. Porque eu, dentro de mim, quero te servir. Dentro de mim, quero estar atenta ao que o Senhor está fazendo comigo. Libera as dores. Deus, eu não posso com essa pessoa, ela está nas tuas mãos. Eu não posso com esse filho, ele está nas tuas mãos. Eu não posso que esse casamento está nas tuas mãos. Deus, eu libero essas pessoas para o Senhor cuidar. E em mim, Senhor, eu quero teu selo. Afeiçoa de mim. Afeiçoa da minha alma, Senhor. É assim que é o Salmo 45. Esquece daquilo que não vai te trazer à memória coisas boas. As ingratidão, nós temos que orar o Pai Nosso dia e noite, pedir: Deus, tira de mim a marca da dor da ingratidão. Tira de mim a marca da traição. Tira de mim todas as injustiças e afeiçoa da minha alma, porque nós é a noiva do Senhor. E lá no Salmo 37 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, irmão, José já se foi.
Abraão já se foi, Jacó já se foi, e hoje a noiva de Cristo, ela tem que ter agradar de Deus, amar a Deus, servir o Senhor. Aí Deus vai realizar o desejo do nosso coração. E a Bíblia vai dizer que ele era bonito, de bom porte e de aparência. O 7 vai dizer: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deixa eu deitar-te comigo, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor: eis que meu Senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade, pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela. José, irmão, ele sabia que Deus não tirou ele do Egito para ter um amante. Deus não tirou ele de Canaã para ter um amante no Egito. Ele não aceitou essa promessa para a vida dele. Ele falou: não é isso que Deus tem para mim. Deus vai dar a mulher do meu patrão para mim. Não é isso que eu sonhei. Ele sonhou que 11 estrelas se dobravam a ele. Não foi isso que Deus sonhou para José. Mais uma vez, Deus permite um teste com José. Satanás usa sua patroa para querer quebrar a promessa de Deus. Por isso nós temos que estar atentos aqui na terra. Deus dá a promessa e quem cumpre é Ele. Nós não ajudamos Ele a cumprir as promessas. Ele que vai cumprir o que Ele falou vai fazer. Nós só temos que permanecer fiel e na sabedoria. Porque José, ele disse, Deus não faria isso. Ele disse, o homem pôs tudo na minha mão, para agora eu trair ele. E assim, irmão, tem que ser nossa vida aqui na terra. Nós não podemos trair a Deus e nem nossos padrões, nem as pessoas boas que Deus confiou de abrir as portas para nós. Porque a Bíblia diz que quando nós temos amor a Deus, se nós não tiver amor ao próximo, como que nós vai ter amor a Deus que nunca viu? José aqui cumpre a palavra de Jesus. Jesus disse: amai uns aos outros. E o amor a Deus, a alma e ao seu próximo como a ti mesmo. José não aceita traição com o seu próximo. Nas promessas de Deus hoje em dia, não precisa nós atropelar uns aos outros para ter bênção, para ter promessa. A promessa que Deus vai dar para nós vai ser uma fazenda que não traz dores. Porque está escrito na Bíblia em Provérbios que aquilo que Deus entrega para os homens e para as mulheres não lhe acrescenta dor. Então ele não quis passar por isso. A dor da traição, que o seu Senhor lhe entregou tudo nas mãos, e agora ele ir para o Egito, sofrer tanto, para pegar amante, assim é na nossa vida. Nós vivemos no dia de hoje. As bênçãos hoje é difícil para a gente receber. As bênçãos hoje é mais detalhada e trabalhada, porque os dias que nós vivemos é os dias que Jesus disse que se ele não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Mesmo nós estando num mundo difícil, nós não temos que querer nada que a mão de Deus não esteja ali dentro. Nada que venha com mentira, falsidade, engano, decepção e traição. Não importa que nós vamos viver sozinhos na terra, não importa que nós vamos andar só, irmão, mas não queira nada que o dedo do diabo estiver no meio. Não queira nada que o diabo estiver no meio. Porque o diabo te dá com a mão e arranca a sua alma.
Num segundo, ele se lança na eternidade. José era fiel a Deus. Nada que era do inimigo ele não aceitou. E quando nós estamos no processo da promessa, muitas vezes nós queremos ajudar Deus. Às vezes nós queremos casar com o endemoniado ou endemoniada que está dentro da igreja, achando que aquilo é a promessa, não queira. Às vezes nós queremos mudar de vida para dizer foi a promessa, nós queremos entrar em dívida para dizer esse carro que eu comprei é a promessa. Mas será que estava na hora de você comprar o carro? Será que estava na hora de você comprar a casa? Talvez você não estava conseguindo nem pagar o aluguel e comer direito, você enfia em uma dívida maior para dizer que é a promessa. Então não é tempo de nós viver a aparência, é tempo de nós viver a alma. Esperar Deus abrir os caminhos. Tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. E José esperou o tempo de Deus lhe honrar. Ele não quis. Nós vemos hoje em dia tantos crentes quebrando a salvação, quebrando as promessas de Deus. Tantas coisas erradas com a alma dos crentes dos dias de hoje. Porque quer uma restauração na hora deles. Mas não é na nossa hora. Tem o tempo de Deus na vida dos cristãos. E ela tentou e viu que ela não achou brecha, ela parou, ela não parou. Satanás, mas não para de tentar os cristãos na terra. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Esse demônio que tenta eu e você, ele vai estar sempre te tentando. Ele não vai parar de nos tentar. Ele só vai parar o dia que Deus levar nós embora desse mundo. Por isso não adianta nós desanimar das provas, das lutas. Não adianta, porque José, quando saía de uma prova, ele já estava em outra. Por causa da alma de José. Que a alma de José era uma alma fiel, carregava promessa, carregava um projeto dentro dele. Por isso há tanta perseguição na vida dos cristãos. Porque os cristãos é a noiva, é aqueles que portam a graça de Deus. Então o diabo luta para tirar a graça de nós. Sem a graça de Deus nós não é nada. Então nós devemos ser como José. Permanecer na graça, perder as oportunidades onde o dedo do diabo está, mas não perder a graça de Deus. E ela tentou José. E sucedeu um certo dia que ele veio para casa fazer seu serviço. Nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. Ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nós um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. Ela pôs suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu minha voz e gritando, ele deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez seu servo, a sua ira se acendeu. Então, o diabo trabalha dessa maneira. Ele não para porque ele é espírito. Nós é corpo, alma e espírito. Mas o diabo é espírito. E quando ele
tenta, ele vai até o fim. E ele foi através dessa mulher, mas José fugiu dela. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós não podemos ir de encontro à maldade. Então, quando alguém quer nos acusar, nós fogimos daquela pessoa. Quando alguém quer nos julgar, nós fogimos daquela pessoa. Nós saímos de perto daquela pessoa. Por quê? Porque o tempo vai mostrar a justiça de Deus. Diferente hoje em dia, irmãos. Nós não devemos tirar satisfação com ninguém que quer nos acusar. José é tipologia de Jesus Cristo. José fugiu, foi preso, deixou que ele fosse preso. Da mesma forma é com a nossa vida. Se tiver alguém que te escandaliza lá fora, fala mal de você, de sua família, você não precisa gritar, espernear, xingar, ir ao encontro da maldade. Da maldade a gente foge. Seja qual for a maldade, ele fugiu. E nós também temos que fugir da maldade. Da maldade, da inveja, do ciúme que há sobre a vida do ser humano. E aqui José deixou as vestes na mão da mulher e ela guardou aquelas vestes, porque ela não conseguiu o que ela queria. E assim é o cristão. O diabo ele pode tentar, irmão. O diabo ele não consegue o que quer da alma de um homem e de uma mulher que tem a graça de Deus. Por isso, a melhor coisa que eu e você tem que buscar enquanto está vivo dentro da igreja é a graça de Deus. Porque quem tem a graça de Deus, o diabo não consegue o que quer dele. Ele não conseguiu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Esther, com Maria, com Daniel, com José, com Abraão, porque esses homens, eles eram felizes de dentro para fora. A nossa felicidade tem que ser da alma. Uma alma cheia do Espírito Santo de Deus. Quando a alma tem o Espírito de Deus, ela não negocia seu caráter. Ela não trai o seu próximo. Os cristãos na arena, quando davam a espada para eles matar o outro soldado, eles falavam, pode me matar, mas eu não mato você. Porque eu aprendi com o meu Criador, com o meu Salvador, que eu tenho que amar o meu próximo. Se nós tivermos a graça de Deus, que é alcançada com oração, com jejum, com a leitura da Bíblia, com a busca de Deus, nós vamos vencer os dias maus. O caráter nosso vai ser mudado. Pode as investidas do diabo aumentar, mas o nosso caráter não vai ser corrompido. Porque o de José não foi. Ele não negociou a graça de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele homem acreditou na versão da sua esposa, acendeu sua ira. E mais uma vez José passa pelo teste do cárcere. E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. Então, olha um homem que passou tanta prova por causa de um sonho, de um propósito, de uma visão, mas não negociou o seu Deus. Em nenhuma prova de José caiu a fé dele. Em nenhuma prova José pôs Deus na parede e disse, eu te odeio, Deus. O Senhor permitiu tudo isso comigo, eu te olabacan, palavra súria. Em nenhum momento José foi Deus na parede. Esse deve ser a nossa oração. A minha oração e a sua oração. Em nenhum momento nós devemos ter raiva e mágoa de Deus.
mudar por causa que as coisas estão mudando. O crente, irmão, tem que permanecer no primeiro amor. O crente tem que lutar para ele não esfriar. José não mudou. Foi até o fim aquele José. Nós não devemos deixar as provas mudar nós. As lutas mudar nós. Tem que lutar do primeiro amor, lutar para a graça multiplicar em nós. E o versículo 21. E o Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. No 21. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mó. O diabo tentou o lado de fora. O diabo usou a mulher de seu patrão. Satanás usou os irmãos de José. O diabo tirou tudo de José só para dar um empurrão para José ser um governador. As minhas provas e a sua estão nos empurrando para o propósito de Deus. Tudo que nós passamos aqui na terra é para que nosso propósito aumenta com Deus. É para que nós venha alcançar a benignidade do Senhor. Porque depois da prova, aí Deus vai e fala: vinde, bendito do meu Pai. Possuir por herança, porque agora Deus viu que foi fiel na prova. Agora Deus vai fazer com que sua benignidade entre na história de José. Onde José ia, Deus ia com ele. Que esse seja o nosso exemplo nos dias de hoje. Porque hoje em dia nós estamos num mundo difícil de servir o Senhor. Conforme as lutas aumentam, a dificuldade aumenta, o amor das pessoas se esfria. Mas no cristianismo, nós é a noiva. Nós temos que agradar de Deus mesmo nas provações. O 22 fala: o carcereiro mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia. José nasceu para ser líder e acabou. Não teve demônio que tirou a liderança de José. E se nós ficar na posição, irmão, não vai ter demônio. O que nós nasceu, nós tem que ser. Esther nasceu para ser rainha e Ramã não tirou aquilo de Esther. Uma coroa, o poder, o reino não tirou. José também não perdeu a identidade dele. Cada luta, cada machucada, ele sabia para que ele estava na terra. Minha luta e a sua é para nós saber o que está na alma. Qual é o propósito de Deus. Para que nós venhamos descobrir o que nós é na alma e não uma pessoa confusa. Cada batida que dava em José, mais liderança ele aprendia, mais graça ele se enchia, mais a bênção aproximava dele. E o carcereiro mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Que essa mensagem nesta noite seja para a edificação da nossa fé. Você vai ouvir aí na rede social que cada vez que Deus permitir uma tentação de sua vida, seja para você descobrir a identidade que há dentro de você, a potência que há dentro de você, a unção que há dentro de você. E diga não para o diabo, fuja do diabo, fuja do engano, porque Satanás dá com a mão e arranca a tua alma no segundo. Mas Deus, quanto mais nós é provado, mais nós brilha. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais ele vai resplandecer na terra. E os que vai ressurgir, e as pessoas que vai ser escutada, ouvida, é aquelas que têm resultado. Por isso nós temos que passar pelos processos. Porque quando nós tivermos nossos resultados,
aí nós vamos ter nosso sonho realizado. Então, que nessa noite vamos orar para esses irmãos que entram no link, e logo após eu vou orar pela igreja que está aqui nessa noite nos visitando. Senhor Deus poderoso, abençoa esse link, essa pregação que está na rede social. Deus, ajuda esses irmãos para ouvir a palavra, que eles têm identidade, meu Deus. Independente, Senhor, de tudo que nós passamos com as provações, nós não vamos perder nossa identidade diante do Senhor. E diante do Senhor, meu Pai, nós vamos brilhar, resplandecer. Ajuda meus irmãos, minhas irmãs que passarão por prova nesses dias, Pai, a encontrar o seu propósito na terra. Ajuda eles a encontrar a sua identidade, Senhor. Dê força para o teu povo, Pai. Assim como o Senhor deu para José, dê para cada um que está enfrentando uma adversidade. Seja a glória da cabeça de cada um. Guarda a cabeça de cada um. Protege a mente de cada um. A força, Deus, não é na dor, mas é no foco. Dê foco, honra essa pregação que vai ficar, meu Deus, ali, meu Pai. E que ali possa ter frutos para a vida eterna. E assim eu agradeço a Deus e quero despedir daqueles que vão assistir essa pregação na rede social. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Até quarta-feira nós estamos colocando as pregações no YouTube. Deus abençoe. Eu pedi para a irmã desligar. Nós vamos entrar aqui agora pela igreja.